Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas. Esta noite, quem vai responder, vai nos dar a honra de responder as perguntas, é a presidente do centro, a Elza Soares. Vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade, elevar os nossos pensamentos até Ele, pedindo proteção e que Ele nos envolva nessa noite de hoje com muito amor, muita harmonia e que todos nós possamos, de alguma forma, aproveitar os esclarecimentos que serão oferecidos por nós nessa noite de hoje, que a gente consiga, de alguma forma, aproveitar no nosso dia a dia, incorporar o nosso aprimoramento moral e que possa de alguma forma ter utilidade para todos que estão sintonizados conosco nesse momento. Vamos aguardando você, Elza. Estamos aguardando a Elza para entrar. Estou aqui. Oi, Elza. Oi, tá me ouvindo? Boa Então, noite. Boa noite, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Bom. Vamos lá, né? Então, gente, antes da gente começar, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm enviado perguntas para a gente, agradecer a participação de todo mundo que tem assistido, dizer que o Elza pode abaixar um pouco assim, que o seu rosto estava cortado. Então vou ter que pôr uma almofada, que eu sou pequena. Vê se melhorou. Agora não está te aparecendo, tá? Agora não está aparecendo. Melhorou? Deixa eu ver, vamos ver. Não, ainda não. Tá aparecendo assim, ó, só o nariz. Ai, meu Deus. Será? Eu acho que eu. O que você acha, Bruno? É o telefone dela que tá baixo? Acho que é o telefone. Então, não tem quadro. É o enquadramento. Tá melhorando agora, Elza. Mas eu tô em pé. Ai. Talvez então você pegue o telefone na mão, não? Espera aí um pouquinho. Gente, enquanto a Elza arruma ali, deixa eu falar para vocês o seguinte. Vocês que estão assistindo agora, comentem aí, por favor, que tipo de assunto que vocês gostariam de ver abordado nessas lives? Algum tema em especial que vocês gostariam de assistir? E também nas palestras que a gente tem feito, na terça-feira, sábado, tem algum assunto em especial que vocês gostariam de ver sendo abordado, comentado, esclarecido? Escreve aí para a gente assim, oferecer alguma coisa que vá de encontro à necessidade e à vontade de vocês que têm assistido. E vocês Não que tem têm. mais jeito. Vocês que têm perguntado aí, obrigada mais uma vez. E quem não perguntou, pergunte, aproveite. E tem tanta gente legal respondendo, uma oportunidade incrível para tirar dúvidas. Você que fez algum curso e ficou com alguma dúvida, ou você que leu algum livro nessa quarentena, ficou com alguma dúvida, pergunte. Quem já perguntou, se por acaso ficou ainda com dúvida, pergunte novamente. Não tem problema, pergunte quantas vezes for necessário para você entender. E isso vale, gente, para a vida toda, para todos os assuntos da vida, todos os momentos. Nunca deixem de perguntar. Se você vai num hospital, precisa de atendimento, numa repartição pública, se está fazendo faculdade, não entendeu? Não desperdice a oportunidade de se esclarecer. Não tenha vergonha de falar que não entendeu. Fale novamente, olha, desculpa, mas eu não entendi. Não tenha vergonha de perguntar, porque a gente só aprende perguntando.
Se for possível estudar e aí tirar dúvidas perguntando, melhor ainda. Aí, Elza, agora ficou bom. Isso é minha filha que me faz essa falta danada. Mas vamos lá, me ajuda Não, aí. agora ficou ótimo. Vamos começar, então. Vamos. Vamos começar com as perguntas da semana passada, que não deu tempo de responder. Então, assim, para as pessoas não ficarem chateadas, vamos perguntar. Onde que está a semana passada? Aqui. A pessoa aqui perguntou assim: gostaria de saber sobre as crianças índigo e cristal que dizem estão encarnando na Terra. Você Bom, poderia falar? eu vou responder à luz da doutrina espírita, tá? A pesquisa que eu fiz. Então, a gente sabe que essas crianças já estão reencarnando há alguns anos atrás. Depois eu vou explicar através de o que Joana de Ângeles nos orientou. Essas crianças, elas são crianças bem diferentes mesmo, são crianças extremamente sensíveis, uma sensibilidade que causa enorme dificuldade de adaptação aqui no nosso planeta. Crianças cuja essência aponta uma direção de vida espiritual, uma vida guiada por valores bem elevados. E a missão desses seres na Terra está voltada para a produção de mudança, para a revisão de valores e paradigmas por onde elas passam. Então, essas crianças, essa dificuldade que elas têm para adaptar aqui na Terra, que hoje já são crianças adultas, que nós sabemos que desde 1980 elas já estão retornando, e por isso que hoje a gente liga com adultos e com jovens extremamente ansiosos, questionadores, que querem mudar o mundo, não aceita esse regime político nosso, não aceita muita forma de nós mesmos, como pais, nos colocarem diante deles. Às vezes eles aceitam por respeito, porque aprenderam a honrar o pai e a mãe, mas depois faz da forma que eles consideram que seja uma forma melhor. Eu acredito, pela experiência que eu tenho, que apesar de ter uma época na vida dessas crianças que elas têm as mesmas dificuldades de crianças normais, que é na adolescência, na juventude, eu acredito que elas estão acima de nós. Então eu fico imaginando o tanto que foi difícil para essas crianças encarnar numa época e um contexto tão contrário à manifestação dos dons delas. E você acha que são crianças mais evoluídas moralmente, Elza? São evoluídas moralmente e em termos assim, tanto a evolução moral como a evolução intelectual. A recaída que essas crianças tiveram, muitas vezes, foi por falta mesmo de orientação dos pais, a forma, às vezes, das escolas, até mesmo de crenças religiosas. Nem todos cresceram em família que aprendeu a ver um Deus justo, um Jesus irmão, amigo. Então, elas fazem uma revolução e, às vezes, até parte por um caminho que não seria o caminho que estava traçado para eles, né? Então, assim, o que eu observei é que poucas famílias estavam espiritualizadas suficientemente para recebê-los e compreendê-los. Essas atitudes causaram grandes dificuldades de adaptação por onde quer que fosse. Seus dons não eram aceitos em famílias e muitos se desviaram do caminho espiritual, por não ter tido a devida aceitação dos pais e amigos à sua volta. Eu vou contar uma historinha para você que vai fechar isso. Essas crianças, elas foram e são, hoje os jovens que foram crianças nessa época, eles foram chamados de imperativos, de louco, de bipolares, até de esquizofrênico. E muitos foram excessivamente medicados, esquecendo da sua verdadeira essência. Teria que ter assistência psicológica, teria mesmo que passar por uma avaliação médica. Mas se o médico não tiver um conhecimento espiritual,
essa criança é tratada dessa forma. E eu vou te contar uma experiência que eu vivi em família com um sobrinho meu. Ele sempre foi uma criança diferente. Ele era uma criança que, se os vizinhos colocassem o passarinho preso, ele ia lá e soltava o passarinho, porque ele sentia que passarinho nasceu para ser livre. Ele não fazia isso por maldade, mas os vizinhos não aceitavam, questionavam os pais orientavam, se desculpavam. Foi uma fase muito difícil. Mas foi uma criança que foi evangelizada desde o útero, que cresceu no culto do evangelho no lar, que foi bem direcionada. Até hoje é um adulto diferente. Mas é um adulto que, se você parar para sentir, igual eu consigo senti-lo, você enxerga uma grande alma, de um potencial enorme. Uma pessoa assim, que se dirigisse um país, se dirigisse um local assim, onde muita gente dependesse dele, ele fazia uma revolução muito grande. Então, ele sofreu muito nos empregos também, teve muita assistência dos pais, mas, assim, uma vez, por ele achar que todos nós somos iguais, a criança cristal, ela é um pouco mais ponderada, o índigo não, ele é mais afoito. Então, ele passou no Goiânia Shopping, tinha vários mendigos, ele pegou e pôs no carro e levou para casa. Porque na cabeça dele, todo mundo tinha que lanchar em família, aí mandou todo mundo tomar banho, arrumou, preparou para colocar eles para lanchar junto. Nisso os pais chegam. Como os pais eram espíritas, eles assustaram, né? Lógico. Você vê aquele povo diferente, levou muito susto, mas, mãe, prepara o lanche dos meus amigos aqui. A mãe preparou o lanche, deixou os amigos lancharem e depois cuidadosamente dispensou esses amigos e conversou com ele do cuidado que a gente tinha que ter, que a vigilância que a gente tinha que ter. Quer dizer, se fosse o outro pai, teria colocado de castigo, criticado. Então, a criança não cresceu com esse trauma. E até hoje, se não segurar ele um pouco, ele às vezes perde um pouco o limite. Por quê? Porque ele está acima de nós. Então, isso é uma experiência que eu vivenciei. E às vezes vivencio hoje com neto. Você vai observar isso quando você tiver neto, como que eles são diferentes. Eles chegam e falam assim, vovó, abaixa o som, vovó, fala mais baixo. Desliga o celular, vovó. Sabe? Então, assim, mesmo. A gente percebe isso. E eu tive a sorte de, em 2017, assistir uma palestra com o Divaldo, que ele fez referência a Joana de Ângeles, que ela falou que a partir dos anos 80, essas crianças estariam, você vê, seus filhos, foi depois dos anos 80, né? Então, assim, essas crianças estariam reencarnando em massa. O que tem exigido uma necessária mudança de padrões metodológicos na pedagogia e uma nova psicoterapia a fim de serem atendidos, desde que serão os continuadores dos desenvolvimentos intelecto-moral da humanidade. Então, a Joana de Ângeles afirma isso. De repente, hoje, nós temos adultos que foram essas crianças, que até hoje, se você observar, eu que faço muita triagem de adultos, mais novos do que eu, e de jovem, você vê que você lida, o quadro é o mesmo. É ansiedade, é angústia, que às vezes a gente mistura com depressão. Se você joga esse filho seu nas mãos de um médico que não tem conhecimento, o tratamento vai ser diferenciado. Então, assim, a nossa terra está cheia de adultos hoje que foram crianças índigas, crianças cristais. A criança cristal, as crianças cristal, elas são aquelas que apresentam uma áurea mais alvinitente, razão pela qual passaram a ser denominadas dessa maneira. Elas brilham mais, sabe? Elas são um pouquinho mais ponderadas, mas tem muito em termos de decisão, em termos de visão de mundo. Se você observar hoje o nosso planeta, como que o jovem de hoje luta por um planeta melhor?
né? Quantas vezes eles chegam lá, tia, mas você ainda está usando isso aqui na casa espírita? Faz isso, faz aquilo. Você vai na casa deles, eles não usam descartável, às vezes até exagera. Por quê? Porque eles já têm uma visão diferente do planeta, Tem uma né? consciência ambiental bem Bem diferenciada, né? diferente. Eu vi a live dos seus filhos, a visão que eles tinham da consciência ambiental. Então, eles estão aqui, mas eles sofrem. E se eles não têm essa compreensão que nós temos de abraçar, de não criticar, de incentivar, aí o sofrimento é maior. Mas eles estão aqui para isso, com a permissão né, divina. Você acha que resolveu? Foi muito interessante a resposta. Muita gente, com certeza, descobriu um monte de coisa nova sobre essas crianças. E aí, uma coisa que eu não coloquei, que eu vejo que é a missão dos evangelizadores, e eles têm feito muito bem, que com certeza tem muito dessas crianças. Então, as casas espíritas também, elas têm que fazer mudança. Elas precisam adaptar essa nova era. Elas precisam adaptar a inteligência dessas crianças, né? Então, assim, é muito importante que os representantes das casas também, os representantes religiosos também pensem assim, sabe? Começa a prestar atenção, né, no assunto. Exatamente. Elza, agora tem uma pergunta que a pessoa fez porque ela leu um livro. Acredito que tenha lido agora, né, nesse período de quarentena. Se não me engano, é o livro Obreiros da Vida Eterna. E tem uma passagem do livro sobre o fogo purificador, que ela não entendeu bem o que é, e então ela queria que você comentasse alguma coisa a respeito disso, e se esse fogo purificador, que tem isso acontece, né? Parece que é no mundo espiritual, e se isso tem de alguma forma, isso se reflete ou tem reflexos na vida dos encarnados. Então, eu imaginei que fosse relacionado a esse livro meu. E só para te afirmar que não existe coincidência, quando nós fomos avaliar esse livro, porque, como você sabe, nós estudamos as obras do André Luiz e esse foi um dos livros avaliados. Eu fiquei com essa questão. É, Então, para mim, foi muito gratificante, sabe? Eu não tive muita dificuldade de responder. Não dá para a gente responder na íntegra por conta do tempo, claro, né? claro. Mas eu procurei Uhum. fazer um resumo do que seja o fogo purificador, o que significa esse fogo purificador. Ele é uma tempestade magnética pela limpeza em determinados lugares onde a matéria mental é muito densa. Se você observar, os índios têm essa cultura. Os índios, quando eles querem fazer uma limpeza na casa deles, ele usa o fogo. Já é uma coisa que parece que está intrínseca com eles mesmo, né? E no capítulo, Intuitivo. é uma intuição que eles têm mesmo. E em Obreiros da Vida Eterna, que é o capítulo 10, foi usado o fogo chamado de purificador para desintegrar a matéria mental e negativa daquela área em que os espíritos pensavam, agiam com ódio, desespero, tristeza, e foi necessário passar uma tempestade desse fogo para purificar o ambiente. Nós sabemos que as pessoas que não leram não vão entender que André Luiz estava em estudo, né, lá na erraticidade, que essa casa onde eles estavam assistindo chamava Casa Transitória, porque lá tudo é mental, poderia mudar a casa de um lugar para outro mentalmente, e ele estava lá em aprendizado. Então, ele sempre questionava. Se você observar, aqui na Terra também existe uma limpeza vibratória quando acontecem essas grandes tempestades. Para fazer uma desintegração, uma limpeza. Porque quando acontece isso, você volta para a oração, para a prece. Você muda a sua vibração. Você pode estar num ambiente supercarregado, mas você lembra de Deus. Então, é uma forma de fazer essa limpeza aqui na Terra.
A nossa forma de pensar, lá no livro fala, a nossa forma de pensar influi muito dos nossos atos, que dependendo, compromete o nosso planeta com atitudes muito negativas. E é nesse momento que a benevolência divina estende os braços a todos aqueles que estão prontos para a mudança mental. E tem muitas pessoas prontas mesmo para a mudança mental. Quanto à interferência na Terra, nós precisamos falar do poder vibratório não como um ato místico, mas assim como um ato que ativa essa energia que nós temos guardada em nós. Todos nós temos essa energia. E se nós observarmos que em tudo essa energia interfere. Muitas vezes a gente fala assim, a gente não sabe como que a pessoa ficou curada. Estava tão ruim e melhorou. Às vezes nem os médicos conseguem, nem a ciência consegue provar isso. Porque essa energia, ela interfere na cura de tumores, ela interfere no restabelecimento de pessoas muito doentes, na harmonização de ambientes, na iluminação e energização das mentes, porque a nossa ação no bem, ela se liga, ela simpatiza-se com as energias dos espíritos amigos. E esses espíritos nos vê do mesmo modo, com aquele halo mental que eles envolveram aqueles irmãos necessitados de ajuda lá nessa casa transitória, que fala desse fogo mental, desse capítulo. Legal. Eu assisti também, Elza, um programa, né, espírita, que também por coincidência, né, entre aspas, estava falando que esse fogo purificador, quando passa por lá, no caso, as consequências aqui no planeta, para os encarnados, é que dá uma melhorada na psicosfera da Terra, né? Exatamente, porque nós estamos muito próximos. A Terra está muito próxima, por exemplo, do nosso lar. A gente sabe que o nosso lar está logo acima, não sei quantos 1000 quilômetros, né, acima do Rio de Janeiro. Isso é muito pouco, né? Inclusive, eu ouvi falar que passou um fogo purificador semana passada. Lá no Rio? Lá, né? E que isso ajudaria a dar uma melhorada aqui nos ânimos, assim, do planeta, né? Que o povo anda muito polarizado. Exatamente. A gente observa que lá no Rio a situação melhorou. Pode ter sido esse fogo com relação ao Covid, né? A pessoa já pode ir até para a praia. Eu acredito, sabe? Eu acredito também, acredito mesmo. Então, tá bom. A próxima questão aqui também ainda não é bem de mediunidade, que nós estamos ainda falando das questões que era para o Rogério ter respondido. Pois então, aqui depois eu acerto com ele. Hã? Eu vou acertar com ele depois. Aqui, essa é uma pergunta meio diferente também. É sobre o futuro da regeneração. Porque diz que o planeta está entrando no mundo de regeneração, as pessoas vão acabar melhorando, né? Essas crianças que estão nascendo, que já estão trazendo uma postura de vida melhor, mais evoluída, mais, assim, com mais consciência do dever. Aí a pergunta da pessoa é se essa mudança, essa evolução vai atingir os animais também. Será? Então, eu vou responder, eu gosto muito assim de me basear em Kardec. Eu vou responder refazendo essa pergunta com a pergunta 601 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Que é mais ou menos, né? Se eles vão participar do mundo, quer saber se eles vão evoluir mais no mundo de regeneração. Aí o Espírito da Verdade responde sim. E é por isso que nos mundos superiores, que o nosso um dia vai ser o de regeneração, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Dispondo dos meios de comunicação mais desenvolvidos. Eles, porém, são sempre inferiores e submissos ao homem. São, para eles, servidores inteligentes.
O que ele quis colocar aqui? Os animais, ele tem uma alma anímica, mas ele ainda não tem um espírito, não tem o livre-arbítrio, né? E a gente que estudou o nosso lar, viu que lá no nosso lar, as aves, os animais, as cachoeiras, chega a falar que os muros são de jades, que as pedras das ruas, elas brilham. E o nosso lar está uma evolução maior do que a Terra. Acredito que a Terra vai aproximar muito do nosso lar. E, com certeza, esses animais também vão estar nessa hierarquia. Eu acredito que tudo evolui. Agora, o que eu penso, isso é um pensamento pessoal meu, que os animais eles precisam de muito carinho, de muita dedicação, de muito respeito, né? Mas eu também penso assim, que eles ainda são os nossos servidores, na atual situação da Terra. Porque a gente vê muito a preocupação com os animais e às vezes as pessoas deixam de preocupar com a criança, né? Uma criança carente. Então, tudo tem que ser o equilíbrio, né? Não estou desfazendo dos animais, mas o homem, ele está um pouco acima, né? Aí, então, agora nós vamos... pergunta aqui. Oi? Eu não sei se eu fiz coloquei na ordem errada, mas vamos ver se vai chegar lá na outra pergunta. Agora, que é uma pergunta que vai entrar no assunto da mediunidade, que é sobre uma pessoa encarnada pode se manifestar no médium, porque o médium recebe um espírito desencarnado. Aí a pessoa quer saber se isso pode acontecer em alguém, talvez em desdobramento, dormindo, manifestar em um médium. Então vamos lá, Mônica. Pode sim. E por que pode comunicar no médium? Eu vou explicar aqui para você, depois eu vou deixar para o pessoal uma fonte que eles podem fazer essa pesquisa. Eu não pesquisei a fundo, mas eu pesquisei alguns oradores e veio de encontro com o que eu aprendi, né? E por que pode? Porque é um espírito. Se é um espírito, tem as mesmas condições que todos os espíritos. A diferença é que esse espírito ainda está encarnado, mas em se afastando do corpo físico por momento que, digamos, especiais, igual você falou aí, um leve sono, aquele soninho que você dorme um pouquinho e sente que seu espírito desligou, né? Pode se comunicar no regime de aproximação e sintonia, envolvendo e manifestando da mesma forma que um espírito desencarnado se apresenta. Em estado de descanso, de inatividade, é afastado do corpo físico, o espírito do encarnado chega até o médium, o qual ele pode entrar em regime de acordo e de envolvimento. Isso aconteceu demais com Kardec. Se a pessoa tiver a oportunidade de pesquisar o 6º volume da Revista Espírita de 1864, as páginas 8 e 141, eles vão ver depoimentos preciosos sobre isso. Então, isso é possível, sim. Muitas vezes, uma pessoa está encarnada e está próximo está chegando no momento da desencarnação, mas não desencarnou. E, às vezes, comunica com a pessoa. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu acho que fulano de tal vai reencarnar, vai desencarnar. Ele comunicou comigo. Então, pode. Você concorda? Eu concordo. Eu vou discordar de jeito nenhum. Eu não sei aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque talvez ela não esteja na ordem da sua, não. Mas é porque eu acho que a pessoa está querendo saber essa resposta, e aí às vezes não vai dar tempo. Então eu vou fazer essa pergunta aqui. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta sobre como os pais devem se comportar vendo a criança que está supostamente vendo fantasmas.
Entre outras coisas, a criança dessa pessoa aqui está vendo, entre outras coisas, vendo fantasmas, entre aspas, né? Não, ela diz que não é frequente, que a criança não é uma criança agressiva, não aparenta precisar de nenhum tipo de tratamento espiritual, mas ela gostaria de uma orientação, porque ela fica na dúvida se isso é fruto da imaginação da criança ou se é uma mediunidade que pode estar desenvolvendo. Então, ela quer uma orientação de como proceder com a criança. Bom, a criança, ela não vê o fantasma, porque os fantasmas não existem, né? Ela pode ver um espírito inferior, um espírito superior, porque a criança, até os 7 anos, eu vou falar assim do conhecimento que eu tenho. A criança, até os 7 anos, ela vive entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, ela não consegue definir muito o que é mundo, o que é encarnado ou desencarnado, principalmente quando ela é bem o recém-nascido. Então, é possível que a criança esteja vendo, sim. Agora, cabe aos pais procurar entender se a criança já tem mais ou menos 7 anos, porque até os 7 anos é o momento básico da evangelização, o resto é complemento. Até os 7 anos você consegue evangelizar aquele ser, porque o processo reencarnatório dele ainda não completou. Segundo a doutrina espírita, completa aos 7 anos e depois fixa mesmo na adolescência. Por isso que você vê muitas mudanças. Então, o certo seria os pais orientarem. Por exemplo, você traz um exemplo de uma criança índica que foi evangelizada desde o ventre. Então, você traz um exemplo de uma criança que está tendo essa evidência, nós não podemos falar que ela é médium, porque o médium é aquele. Médium todos nós somos, mas existem os médios ostensivos. Se você vê esporadicamente, você não é um médium ostensivo. Se você sente, não é um médium ostensivo. Então, e a criança, a gente só vai saber se ela realmente é um médium ostensivo quando ela tiver adulta. Então, enquanto ela é criança, cabe aos pais direcionar. Eu costumo colocar que nem sempre é necessário um tratamento espiritual. Eu vejo assim, toda vez que, às vezes, a criança vê alguma coisa, às vezes os pais estão num desajuste enorme. E a criança consegue sentir a entidade que está provocando aquele desajuste. E às vezes ela fala, eu vi um homem de preto, eu vi uma capa assim, eu vi uma pessoa deformada, quando ela consegue falar. Criança, ela inventa, mas nós não podemos também. Hoje, às vezes a minha filha, que é médica, é pediatra, às vezes eu vejo ela falando assim, não, pode ser que ele esteja inventando, falando para o filho, vamos averiguar. Então, a gente precisa de acompanhar direitinho, né? O tratamento espiritual é mesmo quando a criança está com uma situação assim, que não dorme de jeito nenhum, de desespero, passa a noite toda acordada. Mas essas vivências dessa criança não é motivo para alarme, não é motivo para desespero. Às vezes o médico, se ele não for espírita, ele não vai entender, às vezes vai até ir na cara da mãe, entendeu? É momento dos pais, de qualquer religião que ele tenha abraçado, levar essa criança para se evangelizar, ter o hábito de fazer o culto no lar e dar a oportunidade da criança participar. Quando nós temos criança, o nosso culto deve ser voltado com historinhas, com dinâmicas, né? Se ele frequenta uma casa espírita, levar esse problema para o evangelizador. E se, por exemplo, a criança está com a mãe e fala assim, ela tem algumas crianças que têm aqueles amigos imaginários, né? Aquelas crianças que dizem que brinca. E se ela fala para a mãe, estou vendo um menininho aqui no meu quarto. A mãe responde o quê? Fala para ele assim, não, isso deve ser imaginação sua É ou... seu amigo que veio para brincar com você. Né? Então, age naturalmente, né? Naturalmente, como se fosse uma coisa normal. Nós precisamos de parar com essa diferença enorme entre encarnado e desencarnado.
Pode ser o anjo de guarda dele, pode ser uma criancinha que esteja precisando de ajuda. Pergunta, que jeito que ele é, meu filho? Ah, ele é assim, ele está machucado. Então, vamos fazer uma prece para ele? Ele é um amigo que precisa de Jesus, precisa das nossas preces. E o ideal é que a mãe também coloque o nome no caderno de vibração, né? Aí tem várias amigas da Aline que já está colocando os nomes, pedindo oração para os filhos, colocando no caderno de vibração. Aí seria muito bom, é ajuda. E se quiser passar por uma triagem, né? O Bruno, ele tem meu telefone do Renato, que somos nós dois que estamos atendendo no momento. Mas ela até falou na pergunta que a criança é tranquila e que ela mesma entende que não precisa de tratamento. Então, provavelmente é uma pessoa também que já é da doutrina, né? já da tem doutrina, então. Não precisa de ficar assustado. Bom, então agora vamos aqui. A pergunta mediunidade independe de convicções filosóficas ou de crença religiosa? Deixa eu procurar aqui, porque nós fomos... A nossa sequência não está a mesma aí, mas da convicção... Ah, tá. A mediunidade depende das convicções religiosas. A mediunidade, que permite essa comunicação dos espíritos com os homens, ela é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independente de religião ou da diretriz doutrinária que essa pessoa adotou na sua vida. Essa mediunidade, ela acontece em qualquer religião, independente até de nível intelectual e nível moral. Agora, a prática mediúnica é aquela que é exercida com a base nos princípios da doutrina espírita, que é a que eu conheço, que é a que eu exerço, e dentro da moral cristã. Portanto, em hipótese alguma, o médium poderá cobrar, exigir ou aceitar de qualquer forma recompensa, presente, dádivas. Então, essa é a forma do médium se conduzir diante da mediunidade, mas ela independe de religião. Eu acho que a pessoa também quis dizer assim, talvez, se existe médium sem ser espírita, se existe médium na igreja evangélica. Existe, a gente vê médiuns curadores, né? Eu que já frequentei a igreja evangélica, eu vi muita coisa bonita lá, muita manifestação bonita, sabe? Então, existe, a mediunidade existe em qualquer lugar. A mediunidade está na pessoa, né? Está na pessoa, é um dom da pessoa. E essa pessoa pode estar em qualquer religião. Em qualquer religião, exatamente. Tá bom, então. Aí a segunda pergunta é muito parecida com a primeira. Eu acho que já está até respondida. Que fala assim: existe diferença entre a forma de ver e de aceitar essa mediunidade entre o espiritismo e as outras igrejas, as outras crenças? Eu acho que você respondeu essa pergunta. Mas eu vou só acrescentar um pouquinho. Ó, a mediunidade, ela não escolhe credo, raça ou condição social. Ela é divina e é universal. E a mediunidade, ela é capaz de produzir um fenômeno de atração magnética, assim como o ímã consegue captar o campo áurico de uma pessoa que já morreu. O médium, ele é uma ponte entre os vivos e os espíritos, e experimenta os fenômenos que desafiam até a ciência, e isso em qualquer religião. Então tá. Quais os sintomas do despertar da mediunidade? Se é que tem, né? Se existem. Se existem, quais seriam? Eu até tinha completado essa pergunta aqui, mas essa que você me fez ficou respondida? Não precisa de completar, não, né?
Essa que você fez Não, eu anteriormente. acho que foi bem clara, né? Se for o que ela, se a pessoa Foi. quer saber se mediunidade é algo que é só um fenômeno espírita, não é, né? A mediunidade é inerente É, à pessoa. Se ela nasce, teve a felicidade de nascer num berço onde a doutrina é praticada, é tranquilo. O problema é quando, às vezes, a pessoa tem mediunidade e é uma pessoa que né, está num lugar que isso não é muito bem aceito, entendido. Pode mas dar um pouco de é, problema no começo, né? pode, Porque lá na até, não é? Mas, assim, a gente sabe, né, que eles dão outros nomes às vezes, né? Mas no fim elas é mais ou menos assim, o que a pessoa vai sentir e o que vai desenvolver nela seria mesmo que se ela estivesse na doutrina espírita, só vai ser um pouco mais complicado, né? Eu acho. Mônica, o que a gente precisa de entender, assim, o médium, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer religião, mas o médium, ele é uma pessoa que o espiritismo nos auxilia no sentido de mostrar que a nossa responsabilidade, ela é maior do que de uma pessoa comum. Porque o dever de todo médium é amar, respeitar o dever de todo mundo, mas o médium principalmente, respeitar o próximo, doar os seus ouvidos e consolar todas aquelas pessoas que necessitam, todas que te procuram, né? Ter esse tempo para isso. Que muitas vezes nós abraçamos uma religião, mas nós não temos tempo para isso. Fazemos aquelas palestras maravilhosas, né? Pregações, outras coisas, mas não temos o tempo para ouvir o verdadeiro necessitado, né? Então, a gente sabe que o médium ele precisa aperfeiçoar na moral, é a moral dos homens, e lembrar que nós estamos sujeitos à lei do karma. Então, independente de qualquer religião, ele tem a consciência, a lei de Deus gravada na consciência dele, né? Que essa lei é uma lei de causa e efeito. Todo mundo sabe. Toda religião sabe que um dia nós vamos responder por isso. Ou acreditando em umbral, ou acreditando no purgatório, ou acreditando em algumas coisas assim, no inferno. A gente sabe que vai responder, ou às vezes responder aqui mesmo. Então, o importante, em qualquer lugar que ele esteja, é aplicar a serviço do bem, convertendo esse instrumento de luz para si e para todos que rodeiam. Aí, só para completar essa pergunta aí. Agora, você me fez os sintomas da mediunidade. Então, Quais eu vou seriam, né? te. Porque É, às vezes alguém pode achar que não, né? Que não tem sintoma. Tem, como tem, foi uma pergunta super inteligente. Isso está ligado às triagens feitas por mim, de jovens, né, que estão passando por isso. Então, por isso que eu vou falar primeiro dos aspectos positivos do aflorar da mediunidade. Depois eu vou falar do cuidado, tá? Para que as pessoas que estão com essa mediunidade aflorando e incorporando assim, às vezes em horas que não era o ideal. Então, ela aflora da seguinte maneira: a pessoa começa a ter uma intuição para fazer ou não fazer algo. E depois de feito, a pessoa sabe que aquela intuição estava certa. Se você conversar com a Rosa, com esses evangelizadores, com os trabalhadores lá da casa, com os oradores, eles vão te dar alguns exemplos disso. Pessoal, sabe? Eles têm sonhos reveladores que, de certa forma, conduzem suas atitudes para novos caminhos de prevenção de problemas ou de melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Então, quando eles buscam a triagem, eles falam: eu estou sentindo vontade de fazer isso. Eu me coloquei dessa posição numa festa, na sociedade, mas ele sabe que ele deveria ter feito de outra maneira, sabe? Então, esses sintomas é que vai ajudar nesse direcionamento. Eu coloquei aqui alguns, porque são vários, né? Ele tem uma profunda sensação de se importar com as dores da pessoa e do sofrimento do mundo. Vontade de fazer algo para mudar o mundo e o cenário negativo das coisas. Nós, às vezes, eu presencio isso muito com meus filhos, com as pessoas
muito próxima de mim, com os filhos dos meus amigos, né? Que eles sentem tanto a dor do outro que eles não conseguem dormir. Se você não tomar cuidado, você lembra um dia que eu estava pedindo cobertores para vocês? Eu fiquei sem um cobertor em casa. Então, o médium, ele sente, ele passou ali, ele sentiu. Então, ele quer ajudar de qualquer jeito. E ele, como é muito ansioso, ele não se programa. Mas será que valia a pena se programar mais uma noite, onde alguém está morrendo de frio, né? Teve uns frios aqui em Goiânia. Então, esses médios, eles sentem aromas onde não existe. No ambiente físico mesmo. No meu caso, por exemplo, eu sinto muito o cheiro do éter quando eu entro numa sala mediúnica. Quando eu entro na reunião pública, eu sinto o cheiro de flores. Mas nós temos... Eu não sou médium, não, mas eu sinto cheiro de flores lá de vez em quando. Pois é, mas aí eu gosto, eu fico tentando me enganar. Eu falo, não, isso veio lá do jardim. Que a gente tem muita dificuldade para assumir. E eu sou muito cautelosa com esse negócio de mediunidade, sabe? Uhum. Então, isso é normal. Então, esses são uns dos aspectos positivos. E um que eu acho muito importante, não sei se você já viu o Rogério comentar isso da primeira palestra dele, depois você pergunta, né? Ele percebe-se falando de assuntos específicos com uma fluência acima da média, sem se dar conta de que está fluindo livremente com a competência elevada. Às vezes as pessoas chegam e falam, você fez uma palestra boa, aí você vai pensando assim, você falou isso, você pensa assim, uai, mas não tinha programado isso? Então ele é usado pela espiritualidade. Às vezes ele está indeciso, às vezes ele não quer mais fazer palestra, porque ele não é mesmo a área dele, mas a espiritualidade usa ele, sabe? E guiar-se por coincidências, também conhecidas como sincronicidade. Está sendo muito assim, sincronizado, né? Com o trabalho da casa, com aquela proposta que ele fez. Então, isso, eu gosto de falar que isso tem acontecido muito nos jovens. A experiência que eu tive com o jovem agora me marcou muito, porque no início da pandemia eu passei muito aperto e foram os jovens que resolveram os primeiros problemas, até eu me aquietar, entendeu? Então, são jovens, assim, grandes médios mesmo. Falta ter a coragem de começar as atividades. E essas pessoas, assim, as pessoas começam a te enxergar, não sei se eu já falei, como um ombro amigo. E mesmo os desconhecidos te procuram para desabafar e pedir ajuda. Ele tem uma facilidade acima da média para perdoar os demais. Porque o médium, ele estudou, ele sente a dor do espírito que comunica. Quando o espírito comunica e morreu e desencarnou sem perdoar, ele sabe que ele precisa perdoar, senão ele vai vivenciar uma situação daquela. Então, a grandiosidade do trabalho mediúnico é esse. É o aprendizado que a gente tira, né, nesse momento, sabe? E agora, o que eu queria colocar é que essa mediunidade, ela não se manifesta, né? Do dia para a noite. Provavelmente ela já está presente, aflorada, e ela vai provocar umas alterações de comportamento que nós chamamos de sintomas de mediunidade e um pouquinho de desequilíbrio. Agora eu vou falar da outra parte, sabe? O lado, assim, que às vezes a pessoa pode achar que é o lado negativo, para que as pessoas, os jovens, não fiquem assustados. Mas não é o lado negativo, é o lado... Mas isso é um sintoma ainda? Ou é uma consequência? É porque eu dividi o sintoma. Primeiro, aqueles aspectos bem positivos, né? Que te anima a abraçar a mediunidade, mas o médium, quando começa esse desabrochar da mediunidade, que não é de uma hora para outra, né? Ele às vezes sente mal-estar quando está perto de certas pessoas, mesmo que desconhecida.
Isso você vê uma pessoa falar assim, nossa, eu cheguei perto daquela pessoa, senti uma dor de cabeça, é um sintoma. Alterações de mau humor constante. O médium, ele precisa cuidar muito, porque ele tem uma alteração de mau humor constante. Por isso, ele tem que entrar num processo de vigilância. E aí, quando é no jovem, todo mundo acha, não, ele é jovem, adolescente, é normal. Pode ser um sintoma, não estou afirmando, né? Inquietação e falta de saciedade emocional, que é isso que eu acabei de te falar, que eu estou passando com os jovens que estão fazendo triagem comigo, né? Alguns deles hoje tinha uma meia sumida, tá aí me assistindo. Sensação de vazio e angústia sem sentido, isso eu senti demais na minha vida. Eu falo para vocês que eu não aproveitei a minha juventude. Aproximava o Natal, era aquela tristeza. Eu andava na fazenda, eu pensava assim, mas para que essa fazenda desse tamanho? A gente não precisa disso. E aquela tristeza, aquela angústia. Então, assim, não podia ver excesso de coisa estragando. Então, isso é a característica. Mas quando que eu ia entender isso, né? Perturbações espirituais, como notar a presença e vultos e ouvir vozes. Você fala assim, o que é isso que estava aqui agora? Aí, às vezes, você ouve te chamando, isso às vezes incomoda um pouco. O médio, quando ele está nesse desabrochar da mediunidade, ele é um pouco impaciente, tem uma irritabilidade e impaciência mais permanente. A partir dessa live, dessas perguntas, você vai começar a observar mais os filhos, você vai ver como que a gente... Esses sintomas que você está falando, você está falando assim, especificamente nos mais jovens, mas isso é E nos possível. adultos que não se evangelizaram também. E Isso velhos. então, porque pode É, aparecer, desabrochar com a pessoa um pouco mais velha. um pouco mais velha. Mas como eu vejo que a gente está lidando muito com jovem, e às vezes a gente confunde isso com a fase da idade, às vezes está muito ligado ao despertar da mediunidade, Ah, né? é. E ideias negativas recorrentes. De vez em quando vem aquelas ideias assim que você vê que não é sua. E aí eu preciso de explicar, né, que existe, assim, nós vamos falar agora que isso acontece quando a mediunidade é mais ostensiva. É uma habilidade evidente de determinada pessoa possui de fazer essa ligação, tanto com o encarnado como desencarnado. Os encarnados também podem provocar isso. Porque se você estuda, se você tem uma certa experiência, já trabalha mediunicamente, quando aquele encarnado te provoca uma certa repulsa, você procura aproximar e ver o que está acontecendo. Se você já trabalhou um pouco o seu orgulho, né, a sua vaidade, se aproxima, você dá oportunidade. Se ele ainda continua, o outro lado continua assim, ele não cede. Então, assim, praticamente ele é um convite claro ao desenvolvimento mediúnico. Que a gente vê que ela já está bem ostensiva. Eu vivencio isso demais em família, com os jovens da minha família, sabe? E a mediunidade discreta, ela é manifestada de forma mais suave e pode ser confundida até que é fenômenos psicológicos. Não, isso é algo psicológico, essa ansiedade é por isso e por aquilo, porque ela é mais discreta. Não é o caso das pessoas que eu tenho atendido, né? E a mediunidade, ela não se manifesta do dia para outro. Foi o que eu te falei. Provavelmente ela já está presente, aflorada, ó, e aí ela provoca essas alterações de comportamento que pode ser chamada, às vezes, de mediunidade em desequilíbrio. Mas aí os jovens que são espíritas buscam o tratamento, viu? Isso aí já ajuda muito. Entendi. Tem Ô, outra aqui. a gente está quase no final, viu? Estamos com uns 3 minutos para cair a live. Acho que caiu ou a minha ou a dela. Será que foi a nossa internet?
Vamos aguardar um pouquinho para ver se foi a da Elsa que caiu, a internet da Elsa. A Elsa caiu mesmo. Chamar ela de novo aqui, para convidar ela para entrar novamente. Eu acho que vão ficar faltando duas questões, duas perguntas para ser Estou respondidas. conectando, Mônica. Melhorou? Oi? Aí, Melhorou? voltou. Tá, eu tive que arrumar um recurso aqui, vai dar certo. Espera aí. Ô, Elza, Ah, falta 2 minutos para cair. então tá. Então vamos. O que que Aí você eu quer? acho que você pode encerrar com uma prece e a gente marca uma outra live com você para você responder, acabar de responder, completar as informações. Pode ser? Pode, se surgir outras perguntas, você envia, tá? Então vamos Então, se encerrar? quiser fazer uma prece para a gente encerrar com a oração. Tá certo. Fechemos os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus por essa bela oportunidade que Ele tem nos concedido de aprender cada dia mais os seus ensinamentos. Que Ele nos fortaleça para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Elza, muito Obrigada. obrigada, viu? Foi muito, muito, muito bom. Você esclareceu assim de uma forma assim de quem realmente passa por isso, passou por isso, vivenciou, né? E sabe interpretar o que muita gente deve estar passando agora. Foi Por muito isso, legal. então a gente É, continua na nova oportunidade com esse mesmo tema, tá? vamos continuar. Vou marcar e aí a gente continua que é um tema que, ixi, né? Vai dar ainda muitas perguntas ainda, muita Vai. coisa, muito importante. Então Tá tá bem. bom, Fica gente. com Muito Deus. Obrigada a obrigada. todos, Fique viu, com Deus gente? também. Obrigada a todos. Tchau.